Você já segurou uma nota de R$ 20 na mão e pensou que estava apenas carregando papel? O que está entre seus dedos agora mesmo não é papel. Nunca foi. É o resultado de um processo tão complexo, tão sigiloso e tão tecnicamente avançado que a maioria das pessoas jamais vai descobrir como ele funciona, a menos que alguém decida mostrar. E é exatamente isso que vai acontecer aqui, agora, neste vídeo. Você está prestes a entrar em um lugar onde câmeras não são permitidas, onde visitantes não passam pela porta e onde cada centímetro do processo é monitorado por sistemas de segurança que rivalizam com os de instalações militares. Bem-vindo aos bastidores da Fábrica de Dinheiro do Brasil. A Casa da Moeda do Brasil existe desde 1694. Mais de 300 anos produzindo a riqueza física de uma nação inteira. Mas o que acontece dentro daquelas paredes ainda hoje é tratado como segredo de Estado. As linhas de produção funcionam sob protocolos rígidos, os materiais chegam em blindados, os funcionários passam por triagem de segurança antes de cada turno e as câmeras de vigilância cobrem cada metro quadrado do chão de fábrica. Não é exagero. É a realidade de uma instalação que produz bilhões de reais em cédulas todos os anos e que não pode se dar ao luxo de um único erro. O que a maioria das pessoas não sabe é que a nota de R$ 20 é, tecnicamente falando, uma das peças gráficas mais sofisticadas já produzidas em série no mundo. Não existe impressora doméstica, não existe equipamento convencional capaz de replicar o que acontece naquela linha de produção. Cada detalhe visível, e principalmente cada detalhe invisível, foi projetado para ser impossível de falsificar. A onça pintada estampada na cédula não é apenas uma imagem bonita. Ela é o resultado de camadas, tinturas especiais, relevos microscópicos e elementos que só aparecem sob luz ultravioleta. Elementos que você nunca vai perceber olhando para a nota no caixa do supermercado. Mas como tudo isso começa? De onde vem o material que dá corpo a essa cédula? Qual é a primeira máquina que toca o que vai se tornar dinheiro? Essas são as perguntas que ninguém faz. Porque ninguém imagina que as respostas são tão chocantes quanto o processo em si. A matéria-prima não chega em caixas comuns. Ela não é armazenada em prateleiras normais. Cada etapa da sua jornada, desde a origem até a impressão final, é rastreada, documentada e protegida com um nível de controle que a maioria das indústrias privadas jamais vai conhecer. E é aqui que o verdadeiro segredo começa. Porque quando você entende como uma nota de R$ 20 é fabricada, você para de ver o dinheiro da mesma forma. Você começa a enxergar a engenharia por trás de algo que o mundo inteiro usa sem questionar. Você percebe que aquilo que parece simples é, na verdade, o ponto de convergência entre química industrial, tecnologia de impressão de ponta, segurança nacional e décadas de pesquisa aplicada. Tudo isso concentrado em algo do tamanho da sua mão. Então, antes de continuar, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para qualquer cédula. Escreve aqui nos comentários a palavra dinheiro. Só isso. Escreve dinheiro nos comentários para mostrar que você está dentro desse processo junto comigo. Se você ainda não deu o like nesse vídeo, faz isso agora. Porque cada like me diz que você quer mais conteúdo assim, mais bastidores, mais processos proibidos que ninguém mostra. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreve agora e ativa o sininho, porque o que a gente mostra aqui não aparece em nenhum outro lugar. Feito isso, vamos entrar de vez na fábrica. Tudo começa antes mesmo da impressão. Começa na composição do substrato, que é o nome técnico para o material base da cédula. E aqui está a primeira revelação chocante. A nota de R$ 20 não é feita de papel comum. Tecnicamente, ela nunca foi. O substrato utilizado nas cédulas brasileiras é composto por uma mistura de algodão e linho,
fibras naturais que conferem uma textura, resistência e durabilidade impossíveis de obter com celulose convencional. Esse material é produzido por fornecedores altamente especializados, com contratos exclusivos com a Casa da Moeda, e cada lote entregue passa por análise química antes de ser liberado para a linha de produção. A composição exata da mistura é, ela mesma, uma informação classificada. As bobinas de substrato chegam à fábrica já incorporando os primeiros elementos de segurança. Embutidos nas fibras, durante o próprio processo de fabricação do material base, estão os fios de segurança, filamentos metalizados extremamente finos que atravessam a cédula transversalmente e só se revelam quando a nota é colocada contra a luz. Esses fios não são colados, não são impressos. Eles fazem parte do corpo da nota desde antes de qualquer tinta ter sido aplicada. Remover um fio de segurança de uma cédula real significa destruir a cédula. É impossível transferi-lo para uma falsificação. Esse é exatamente o ponto. Junto com os fios de segurança, o substrato já chega com a marca d'água integrada, aquela imagem que só aparece quando você ilumina a nota por trás. A marca d'água da nota de R$20, com o numeral e a efígie da República, é criada por variações de espessura no próprio material base, produzidas ainda na fase de fabricação do substrato. Não é tinta, não é impressão. É a própria estrutura do material que cria a imagem. Isso exige maquinário especialíssimo, calibrado com precisão de frações de milímetro, operado por técnicos que passaram anos treinando para esse único processo. Quando o substrato chega à Casa da Moeda e é liberado pelo controle de qualidade, ele entra em uma das etapas mais impressionantes de toda a linha, a impressão calcográfica. Se você nunca ouviu esse nome, preste atenção, porque é aqui que a nota de R$20 ganha a sua personalidade tátil. Aquele relevo levemente áspero que você sente ao passar o dedo pela frente da cédula, especialmente nas numerações e na figura da onça. A calcografia é uma técnica de impressão de altíssima pressão, onde chapas de aço gravadas em baixo e alto relevo são usadas para transferir tinta de viscosidade extremamente alta para o substrato. A pressão aplicada é tão intensa que a tinta literalmente penetra nas fibras do material, criando aquele acabamento tridimensional que nenhuma impressora a laser ou jato de tinta consegue replicar. As chapas calcográficas são obras de engenharia em si mesmas. Cada uma delas é gravada manualmente por artesãos especializados chamados gravadores, profissionais que passam anos dominando a técnica de criar entalhes em aço com precisão micrométrica. O rosto da efígie da República, os traços da onça pintada, os elementos decorativos que preenchem o fundo da cédula, tudo isso foi gravado à mão em aço antes de ser transferido para o substrato em escala industrial. É uma das últimas manifestações do artesanato de precisão dentro de um processo de produção em massa. E é exatamente essa combinação que torna a falsificação tão difícil. Depois da calcografia, o substrato, que agora já tem textura, cor e forma, entra na etapa de impressão offset. Aqui, camadas adicionais de cor são aplicadas com precisão absoluta, formando o fundo multicolorido que você vê na cédula. O registro, termo técnico para o alinhamento das diferentes camadas de impressão, precisa ser exato ao ponto de uma fração de milímetro. Qualquer desalinhamento visível a olho nu é sinal imediato de falsificação. As máquinas offset, utilizadas na Casa da Moeda, foram desenvolvidas especificamente para a produção de documentos de segurança e não estão disponíveis no mercado convencional. São equipamentos que custam dezenas de milhões de reais e que só existem em instalações governamentais ao redor do mundo. É também nessa fase que os elementos de impressão que mudam de cor são aplicados.
Se você pegar uma nota de R$ 20 agora e inclinar ela em diferentes ângulos, vai perceber que o numeral no canto inferior direito muda de cor conforme a inclinação. Vai do dourado para o verde, dependendo do ângulo de visão. Isso é chamado de tinta opticamente variável, ou OVI, na sigla em inglês. Trata-se de uma tinta que contém partículas metálicas orientadas em camadas microscópicas, cada camada refletindo a luz em um comprimento de onda diferente. A produção dessa tinta envolve nanotecnologia e é controlada por pouquíssimas empresas no mundo inteiro, todas com contratos governamentais restritos. Uma nota falsificada jamais vai reproduzir esse efeito corretamente. Você imaginava que o processo era assim? Porque ainda não chegamos na metade. Falta a numeração, falta o verniz de segurança, falta o corte e falta a parte que a maioria das pessoas nunca imagina: o processo de destruição das cédulas que não passam pelo controle de qualidade. Tudo isso acontece dentro da mesma fábrica, na mesma linha, sob o mesmo sistema de vigilância total. E é tão impressionante quanto tudo que você já viu aqui. Após a impressão, cada folha, que nesse estágio ainda contém múltiplas cédulas dispostas em grade, passa pelo sistema de numeração. Cada nota de R$ 20, produzida no Brasil, recebe 2 números de série únicos, um impresso na frente, outro no verso. Esses números são gerados sequencialmente por sistemas computadorizados e impressos com tinta específica de alta durabilidade. A numeração não é apenas estética. Ela é o documento de identidade de cada cédula, vinculada ao lote de produção, a data de fabricação e a série emitida pelo Banco Central. Com o número de série de uma nota, é possível rastrear exatamente quando e onde ela foi produzida. Isso significa que cada real que circula no Brasil tem uma história registrada, mesmo que ninguém nunca vá consultá-la. Logo depois da numeração, vem a aplicação do verniz de segurança. Uma camada transparente é aplicada sobre regiões específicas da cédula, criando efeitos visuais adicionais que só aparecem sob iluminação ultravioleta. Quando você coloca uma nota de R$ 20 sob luz UV, o que parece uma nota comum se transforma em um documento repleto de marcações fluorescentes, números escondidos, padrões geométricos, microimpressões que são invisíveis a olho nu em condições normais. Todos esses elementos são parte de um sistema de segurança em camadas, onde cada camada foi projetada para ser detectável apenas com um equipamento ou técnica específica. Falsificadores, que conseguem replicar um elemento raramente, conseguem replicar todos os outros ao mesmo tempo. O controle de qualidade na Casa da Moeda opera em 2 níveis simultâneos: automatizado e humano. No nível automatizado, câmeras de alta resolução escaneiam cada folha impressa em velocidade industrial, comparando cada milímetro do produto com um padrão de referência armazenado digitalmente. Qualquer desvio acima de um limiar microscópico é suficiente para rejeitar a folha inteira. No nível humano, inspetores treinados fazem verificações amostrais físicas, testando resistência, textura, resposta à luz UV e autenticidade dos elementos de segurança. Cédulas que falham em qualquer etapa desse processo não são simplesmente descartadas. Elas são destruídas sob protocolo rigoroso, com registro e testemunho, para garantir que nenhuma nota defeituosa jamais entre em circulação. O corte das folhas em cédulas individuais é feito por guilhotinas industriais de precisão cirúrgica que cortam centenas de notas simultaneamente com margem de erro praticamente nula. Após o corte, os maços de cédulas são contados, embalados e lacrados em pacotes de segurança que vão direto para os cofres do Banco Central, de onde serão distribuídos para os bancos e, eventualmente, para as suas mãos. E aqui está a ironia mais bonita de todo esse processo. Depois de tudo isso, toda essa engenharia, toda essa tecnologia, todo esse sigilo,
A nota de R$ 20 que chega até você foi construída para durar pouco. A vida útil média de uma cédula de baixo valor em circulação é de apenas 1 a 2 anos. Amassada, molhada, dobrada, rasgada, ela volta ao Banco Central, é classificada como imprestável e destruída. E então o ciclo recomeça. Nova matéria-prima, novas chapas, novas camadas de tinta e segurança, uma fábrica que nunca para, produzindo algo que o mundo inteiro usa sem jamais parar para pensar no que está segurando. Agora eu preciso saber, o que mais te chocou nesse processo? Foi a tinta que muda de cor, os fios de segurança embutidos antes mesmo da impressão. A marca d'água que não é tinta, é a própria estrutura do material. Escreve nos comentários o que mais te surpreendeu, porque eu leio cada resposta, e as mais curiosas podem virar o próximo vídeo do canal.